Passamos agora à apresentação do RIMA, iniciando pela equipe que está analisando junto ao INEA, o senhor Breno Pantoja. Por gentileza, Breno. Bom, obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa. Boa noite especial à população que nos assiste pelo CIEP de São João da Barra e a todos que também nos assistem no YouTube. No caso, senhores, a gente vai falar agora sobre procedimentos, né? Quando a gente fala de procedimentos, a gente fala sobre normas, né? Sobre segurança jurídica. E essa é a minha parte para vocês entenderem como é que funciona o processo de licenciamento que englobe a RIMA, né? E eu vou explicar para vocês o que é a RIMA. O empreendedor, ou seja, o requerente que lhe pede a licença, é a Porto do Açu. E a Porto do Açu, ela contrata alguém por força de lei, ele tem que contratar alguém que tem expertise em estudo de impactos ambientais, estudos ambientais no contexto geral. Então, é a Ambipar Group, né, que fez o EIA-RIMA, e junto com uma equipe multidisciplinar. E tem o INEA que analisa esses estudos, né, e convalida, enfim, revalida todas as informações e verifica a viabilidade ambiental de implantação do empreendimento. Sou Breno Pantoja, engenheiro ambiental, engenheiro de produção. Estou coordenador do grupo de trabalho que analisa esse EIA-RIMA, né, e estou junto ao setor que realiza análise e estudos ambientais no INEA. A primeira pergunta que aparece é por que estamos em uma audiência pública? Porque houve um pedido. Qual é esse pedido? De uma licença. A licença é um instrumento administrativo que um órgão licenciador, o Estado, dá para executar alguma coisa. Nesse caso, foi pedida uma licença prévia, eu vou explicar para vocês já o que significa licença prévia, para avaliação da viabilidade ambiental da implantação e operação de hub de hidrogênio e derivados de baixo carbono, a ser implantado, se for aprovado viável ambientalmente pelo INEA no Distrito Industrial de São João da Barra, no Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro. Esse empreendimento inclui unidades de produção de hidrogênio, amônia e metanol de baixo carbono e utilidades acessórias. Mas vocês perguntam, Breno, o que é isso? Aí, quando o empreendedor chegar, junto com a empresa de consultoria, eles vão explicar o que é essas unidades de produção e o que é, no contexto, o hub de hidrogênio. E por que o licenciamento ele ocorre no INEA e não pelo IBAMA? Essa é uma pergunta muito comum que a gente ouve, então, assim, mais para elucidar essa apresentação. Competência da União, ou seja, o IBAMA, ao licenciar, ele está tudo previsto numa norma, né? Tudo previsto na legalidade, né? Nos decretos que regulamentam as normas. Então, a Lei Complementar 140 de 2011, em seu artigo 7º, promover competência do IBAMA, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados no Brasil, em países limítrofes. Não, é o caso do hub de hidrogênio, ele está dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do município de São João da Barra, no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica especial em terras indígenas. Também não é o caso do hub de hidrogênio. Em unidade de conservação instituída pela União, não é o caso, né, exceto APAS também. Em dois ou mais estados, esse é um ponto importante, o hub de hidrogênio não está em 2 ou mais estados. Empreendimentos e atividades de caráter militar, o hub de hidrogênio não tem essas características, né? E relacionado a material radioativo também não tem. Que atendo à tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo. Então, esse é um ponto importante, porque a tipologia ela foi estabelecida por ato do Poder Executivo via Decreto 8.337 de 2015 e não engloba essa atividade de produção de hidrogênio renovável de baixo carbono ou atividade relacionada. Aqui, no contexto geral, é mais para explicar, é muito mais complexo essa informação, para se chegar nessa conclusão que é a competência do INEA, não do IBAMA, mas aqui são informações excludentes, então a atividade não se engloba nenhuma dessas previstas em norma como competência da União para licenciar. Qual é o objetivo dessa audiência pública? Também está regulamentado, gente. Existe uma resolução CONEMA do Estado que regulamenta, número 35. O objetivo dessa audiência é expor os dados e informações relevantes em relação ao empreendimento,
obter o conhecimento dos fatos locais e tradicionais da comunidade afetada pelo empreendimento, que possa ser útil à decisão do processo de licenciamento e à imposição de condicionantes ambientais e eventual licença concedida. Recolher sugestões, críticas e comentários que serão registrados e analisados no processo de licenciamento. Esse é um ponto importante. Fixem nos objetivos dessa audiência pública, né, e a gente vai seguir a normativa que nos impõe com relação ao objetivo desta. Mas o que são EIA e a RIMA? São documentos técnicos que identificam e avaliam os potenciais impactos ambientais, tanto positivo, tanto negativo, nesse caso, do empreendimento. O EIA, gente, ele é um estudo estritamente técnico, complexo, e ele deve ser analisado por uma equipe multidisciplinar. Isso está previsto em lei, porque realmente é complicado, só o hub de hidrogênio são mais de 3.000 páginas, então precisa de uma equipe muito grande para se entender. O RIMA ele é destinado a informação e esclarecimento ao público, né, em especial aqueles que estão lá no CIEP, aquela população que está diretamente afetada pelo projeto. Então, esse tipo de documento ele é mais acessível, tem uma linguagem mais acessível para vocês entenderem o que é o projeto, o que é que ele pode ocasionar do ponto positivo e negativo. Quais são as fases para o licenciamento do hub? Existem 3 fases, porque ele é estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA. E, para isso, a legislação ela nos impõe que se execute 3 fases de pedido de instrumento. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. No caso, nós estamos na primeira fase. A licença prévia. A licença prévia ela vai estudar e analisar a concepção do projeto e ele aprova depois com esse instrumento. Aqui são os prazos, né, para vocês seguirem. Que se segue. Né? Um ponto importante... Cadê? Passei bastante, mas vamos chegar lá. O EIA-RIMA foi distribuído para várias instituições, foram distribuídos oficialmente, então isso está registrado, e aí para vocês tomarem conhecimento, por IBAMA, ICMBio, né, isso aí é importante. Ele está disponível também no site do Instituto, então aqui tem o QR Code para vocês darem uma olhadinha, né, com relação a baixar esses estudos ambientais. E o processo de licenciamento ele começou em fevereiro de 2023, né, em fevereiro de 2023, ele seguiu vários ritos complexos, complicados, constituição de grupo de trabalho, vistoria técnica, entrega de uma instrução técnica, que muitos chamam de EIA-RIMA, e ele foi aceito em setembro de 2023 para fins de análise. Ter todo o processo de publicidade do estudo de impacto ambiental, e aqui estamos 65 dias para a publicidade, após a publicidade de jornais e de grande circulação, cópias e entregas às instituições que eu mostrei para vocês. O que acontece após a realização da audiência pública? O empreendedor ele vai entregar a transcrição, como o presidente falou, da integral da audiência pública, que ela vai servir como baliza para a nossa decisão e análise do processo. E também, no prazo de 10 dias, a gente vai receber todas as críticas e sugestões adicionais em virtude da realização da audiência pública. Isso também está previsto em norma, os 10 dias, no artigo 14, parágrafo 2º. Lembrando que, quando vocês encaminharem as suas manifestações, sempre citar o número do processo para a gente saber o objeto que está sendo encaminhado. Esse é um ponto importante, que é o nosso canal de comunicação. Mande diretamente os e-mails de vocês, as críticas, sugestões para esse e-mail, tanto para nós, da Cian, e quanto para a SECA também, né, para a gente poder acompanhar e analisar, inserir todas as informações que vocês mandarem para a gente no âmbito do processo de licenciamento. E isso vai fazer parte da nossa tomada de decisão técnica. Depois a gente vai submeter o nosso parecer técnico, um parecer jurídico, para verificar a legalidade dos atos, né, dos procedimentos realizados, para dar segurança jurídica no processo, e depois a gente submete à Comissão Estadual de Controle Ambiental. Essa Comissão Estadual de Controle Ambiental, ela é formada por notórios saberes de todos os vieses do governo, universidades, Firjan, por exemplo, ela faz parte dessa comissão, e que vai deliberar pela emissão da LP do instrumento, né, administrativo do INEA para fins de viabilidade ambiental. E assim se segue as próximas fases, e tem a questão dos tempos também previstos para a realização de estudos ambientais, de estudos básicos ambientais, atendimento às condicionantes ambientais, até que ele requer, de fato,
uma licença de instalação, que aí são outros estudos, outras informações, é o projeto executivo de fato, é a verificação de atendimento às condicionantes ambientais, para ver se foi cumprido todo o rito para ele poder executar, implantar o projeto. Então, no caso, nós não estamos aprovando nada, ainda vai demorar bastante, e agradeço a participação de todos e tenhamos todos uma boa audiência.